Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de Introdução à Computação, desta feita com o tópico software, não é? Então nós vimos que o hardware diz respeito às questões físicas, né? Às partes físicas, os componentes rígidos que você pode tocar, não é? E o hardware, com o tempo, ele vai sofrendo a obsolescência e ele é projetado para uma certa quantidade de horas de uso. Então, você, quando compra um HD, você vai ver lá que ele tem uma quantidade de horas que você vai poder usar até ele apresentar falhas. E você compra esse hardware, pode comprar o computador já pronto, montado, ou você pode comprar por partes e montar conforme a sua necessidade. Mais memória, processador mais forte, a placa de vídeo assim, uma fonte mais potente ou não e tal. O software é o quê? A parte lógica, tá certo? Então ele é composto por programas, pelo sistema operacional, pelos drivers que permitem a comunicação entre os dispositivos, os periféricos e o computador. Ele é composto pelo conjunto de instruções. Quanto mais você usa um software, menos ele tende ao erro. Por quê? Porque você vai amadurecendo, vai corrigindo, vai refinando. E ele pode ser adquirido ou desenvolvido, né? Então, no nosso caso, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, você vai querer desenvolver, vai desenvolver na sua vida profissional muitos softwares, né? Então, o software é responsável pela realização de tarefas específicas no computador e tem por objetivo auxiliar o usuário no desenvolvimento dessas tarefas. Por exemplo, fazer um backup, fazer uma cópia de reserva, né? Por exemplo, enviar e-mail, por exemplo, resolver algum problema específico, tá certo? Ele é constituído por um programa que fica armazenado na memória secundária, no disco rígido, por exemplo, não volátil. Então você vai ter um programa que vai ser executado a partir de uma memória secundária e que, para ser executado, vai para a memória principal, a memória RAM, né? Quando está em execução, ele é transferido então para a memória RAM do seu computador. Normalmente é distribuído em mídias, né? Como um CD, um DVD ou pela internet. Essas formas aí no CD, no disquete e tal, hoje estão em desuso. Você, quando quer instalar um software, você vai no site lá do fabricante e baixa aquela versão e você instala no seu computador, ok? Então, nós temos aí um hardware aqui, tá certo? E ele tem aqui vários softwares que vão estar sendo instalados nesse hardware aqui, né? O software que dá utilidade ao computador, ele transforma os dados em informação, ele gera a possibilidade de você ter informação disponível, né, na sua mão. Então, o que é um dado? O dado é um elemento sem maior significado. Então, por exemplo, uma sequência de números, por exemplo. Então, o significado vai ser o quê? É um salário. Então, esse salário está numa faixa, ele vai ser tributado no imposto de renda num determinado perfil. Tal. Então, quando você processa esses dados sem sentido, ele se transforma em informação. O conhecimento já é algo a mais, é um plus, tá certo? Que adquire um significado especial e parte da informação para gerar esse conhecimento, que é um estágio superior da informação. Bem, com relação ao software, nós vamos ter aqui 3 itens para a gente discutir de imediato. As unidades de medida, que é importante você entender, a classificação do software e a licença de software. Então, unidade de medida, vamos dar uma olhada aqui. A menor porção de informação no computador é o bit, né? Que é o dígito binário, binário digit. Ele pode ser 0 ou 1, tá certo? Então você tem alguns autores, hoje é menos citado, então eles falam de um nibble, né? Que é 4 bits, tá certo? Mas a unidade central aí é o byte, tá certo? Que é um conjunto de 8 bits, tá certo? Composto por sequência de zeros e uns. Tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma sequência de 8 bits aqui que formam um byte que no código ASCII corresponde ao caractere A. Então o A internamente no seu computador vai ser armazenado assim, tá certo? Tá ok? Então nós temos algumas unidades que é importante você aprender. Veja, normalmente o K de quilômetro, né, está associado a 1000. Aqui no mundo do computador é 1024. Por que 1024? Porque 2 a décima vai ser 1024. É a 10ª potência, no caso aqui, de 2, tá certo? Então, no caso, quando a gente usa normalmente o sistema decimal, 1000 vai ser o número correto para K. O K aqui corresponde a 1024, então tem essa diferença que você tem que ver aqui. O megabyte, o kilobyte são 1024 bytes,
1 megabyte são 1024 kbytes, tá certo? 1 gigabyte, que são 1024 megabytes. 1 terabyte, que são 1024 gigabytes. 1 petabyte, que são 1024 terabytes, e 1 exabyte, que são 1024 petabytes. Então, se você fizer a sequência aqui, você vai chegar na quantidade de bytes aqui. Então, você tem uma ideia de grandeza, né? Então, hoje, por exemplo, as memórias aí do seu computador estão trabalhando na ordem de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, né? Tá certo? Você vai ter, por exemplo, arquivos que podem chegar em terabyte ou em megabyte. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aqui com essas unidades, quilo, mega, giga e terabyte. As mais comuns são as 3 primeiras. Então, é bom você ter uma ideia, tá certo? Você vai precisar ter uma ideia de conta, quando você for definir, por exemplo, um tamanho de um arquivo, quantos caracteres ele tem, então quantos registros eu vou ter, a gente vai estudar isso mais na frente. Então você vai fazer conta para saber se você pode armazenar, né? Então quanto maior um arquivo, mais necessidade de espaço que ele vai ter para ser armazenado. Então será que o seu disco tem esse espaço aí? Né? Então, por exemplo, você pode ir aí no seu Windows e verificar no seu computador a unidade aí C ou D do seu disco rígido e ver qual é o tamanho que ela tem disponível. Então você vai ter uma ideia de dimensionamento aí da sua unidade da informação. Na visão da indústria aí, você trabalha com uma ideia de o quilo de ser aproximadamente 1000 bytes, o megabyte ser aproximadamente 1 milhão de bytes, o gigabyte 1 bilhão, o tera trilhão, né, e assim por diante, tá certo? Então é uma visão aproximada. Isso aqui tem que lembrar que pode aparecer em questões cobrando, você tem que lembrar que na verdade tem que multiplicar por 1024. Então, por exemplo, um pendrive aí que você usa aí, hoje não tem mais pendrive de 4 GB, né? 30, de 40, né? Então ele trabalha com múltiplos, né? Então um pendrive desse aqui, você vai ter múltiplos aí. Então a capacidade é de aproximadamente 4.000 bytes, né? Se você divide por mil, vai chegar em 4, que é o 4 GB aqui. Se você dividir por 1024 bytes, 3.7. Então quando você diz que é 4 GB, na verdade é 3.7 gigas. Então ele tem alguma perda de informação aí e tal, e gera alguma divergência que você deve ter uma ideia disso aí, tá? Bem, classificação do software, né? Então o software pode ser classificado sob alguns critérios, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Ele pode ser software básico, ele pode ser software aplicativo, pode ser utilitário ou pode ser drivers, basicamente. Então vamos dar uma olhada aqui nessas classificações. Software básico ajuda no gerenciamento e funcionamento do computador. Um exemplo, sistemas operacionais. O Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, né? O Linux ou o Unix, que é o pai do Linux aí, tá certo? Com as suas várias empacotamentos aí, o Red Hat, o SUSE, né? O Mandriva e outros aí que você pode ter disponível, o Ubuntu, né? Tá certo? Então o sistema operacional é um exemplo de software básico. E ele faz o quê? Ajuda a gerenciar esse hardware para que você possa ter facilidade. Então você não precisa fazer como quem trabalhava, por exemplo, no ENIAC, que tinha que escrever rotinas para tudo, né? Nos primeiros computadores era assim. Hoje você já tem isso tudo disponível. Vai ler pelo teclado, o sistema operacional tem uma rotina para isso. Vai exibir alguma coisa na tela, o sistema operacional tem alguma coisa para isso. Então você só precisa, quando estiver programando, fazer menção a isso aí, não tem problema. O software aplicativo são programas utilizados para resolver problemas do usuário. É a grande maioria dos softwares existentes. Exemplo, o editor de texto, o Word, né? O Excel, uma planilha eletrônica, o navegador web, o Chrome, AutoCAD para desenho e arquitetura, jogos, por exemplo, que vocês devem usar muito aí, né? Dicionário Aurélio, então são exemplos de softwares aplicativos, tá certo? E aqui os ícones ligados a esses softwares aí. O utilitário, tá certo? Então um programa utilizado para problemas específicos, problemas da máquina, por exemplo, o antivírus, como o Avira, Avast, o Norton, o AVG, compactadores, né? O WinZip, o WinRAR, desfragmentador de disco. Então você tem vários exemplos de utilitários que ajudam a resolver problemas mais específicos. O que é o driver? É alguém que faz o meio de campo entre o computador e um dispositivo. Então você vai ter um driver, por exemplo, de impressora, de scanner, de placa e tal. Antigamente você tinha que ter muito conhecimento desses drivers para instalar, ele tinha que habilitar uma interrupção na porta tal, então era meio complicado. Hoje está tudo muito transparente, os computadores hoje trabalham
tecnologia chamada Plug and Play, onde você já instala e automaticamente ele já passa a funcionar. Então isso aqui há uns anos atrás era complexo, hoje virou tranquilo. Nós podemos falar aqui das linguagens de programação. Na parte da evolução histórica a gente já mostrou alguma coisa, né? Você tem aí o Fortran como a primeira linguagem de alto nível. Os primeiros computadores utilizavam a linguagem de máquina, né? Zeros e uns binários aí. Depois você tem o COBOL aí em 59, 58 Fortran, o Algol 60, que é uma versão preliminar aí, tá certo? O COBOL, como eu já falei aqui, é de 59, Lisp, linguagem menos conhecidas, tá certo? O Algol 68, o Basic, que é de 64, tá certo? O Pascal, que é de 70, e assim você tem uma carreira de linguagens aqui, ó. Linguagens orientadas a objetos, estão aqui do lado esquerdo. Java já é de 90, 91, Delphi e tal. C++, tá certo? A linguagem C que surge em 69, 71 aqui, tá certo? As linguagens lógicas aqui, o Prolog, Gödel e tal, funcionais, então você vai ter, e as linguagens imperativas em que você tem que dizer como fazer. Essas aqui utilizam a ideia de funções matemáticas e essa aqui é a ideia de IA, de inteligência artificial. Então isso aqui são os padrões, as classificações de linguagem de programação que a gente vai trabalhar um pouco nisso aí, tá? E a ideia das licenças de software, que é interessante você conhecer para ter uma ideia. O que é a licença? É o direito de uso, tá certo? Então como é que eu vou ter isso aí? Então vai ter algumas categorias que é interessante você ter uma ideia. Quais são elas? Ó, o freeware, o adware, o shareware e o software livre. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas categorias. O que é o freeware? Software gratuito. Então, alguém desenvolve, uma fundação, alguém que tem um projeto e tal, e solta gratuitamente para você usar. Você não precisa pagar nada, não tem maiores amarrações, tá? O adware, o que é? É um software que você usa mediante o direito dele fazer publicidade. Então ele vai lhe mostrar algumas propagandas, algumas coisas e tal. Ele pode ter uma versão paga sem as propagandas embutidas. Então é comum você usar um software onde ele faz algumas propagandas e tenta vender algumas coisas para você. O shareware é o quê? É um tipo de software que apresenta algum tipo de limitação. O objetivo é mostrar ao usuário como o software trabalha. Então é uma espécie de uma demonstração, uma degustação que usa no ramo da alimentação, né? A versão completa só é disponibilizada mediante pagamento. Outra modalidade de shareware aqui é o trial, que é o que? Os programas oferecem todos os seus recursos, só que por um tempo limitado. Então ele vai lhe dar 15 dias, 30 dias, então muitos softwares utilizam essa ideia do trial. E o demo, que é apenas um subconjunto, alguns recursos e tal. Se você quiser o definitivo, você vai ter que pagar. E o software livre, que é o open source, né? Pode ser usado e copiado livremente, sendo possível modificá-lo e até mesmo reutilizar o código existente, que é o caso, por exemplo, do Linux, tá certo? Para a criação de outros programas. Para evitar abusos, é regido pela GPL, Licença Pública Geral. A ideia qual é? Manter os créditos sobre os criadores, você tem que citar de onde você pegou, e esse software é criado a partir de um software livre, deverá obrigatoriamente ser um software livre, tá? Então, basicamente, aqui a gente deu uma geral na ideia de software, eu ainda vou fazer alguns complementos. Então, quero que você assista a aula, leia o capítulo do livro texto, faça os exercícios, ok? Até a próxima, curte aí e compartilha. Valeu?